Aleluia. Amém, aleluia. Ele não vai ter tempo de terminar, porque vai ser eterno. Né? Aqui nós vemos, a gente vem, termina, começa, termina, tem um tempo, mas lá não. Lá não está por toda a eternidade louvando ao Senhor. Glória a Deus, junto com nossos irmãos. Amém, aleluia. Glória a Deus. Ele está vindo antes, mas muito correria. Mas sempre lembrando dos irmãos. Aí o pastor Pedro Elias me fez o convite, e quando faz o convite a gente fala assim, ai Jesus, ai meu Deus. Mas o Senhor havia me colocado uma palavra no meu coração alguns dias atrás. A gente vai estudar um pouquinho, aprender mais da palavra, que como o pastor orou, edificou a mim primeiro, viu irmãos? Aí, essa palavra. Glória a Deus. Então vamos aprender mais um pouquinho, está lá em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Esse fundo é de Deus, viu, varão? Porque eu estava em casa ouvindo esse hino aí, o playback desse hino. Aleluia. Lindo esse hino, né, irmãos? Glória a Deus, toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. E pela vida de Paulo, nós vamos aprender mais um pouquinho hoje, né? Esse irmão aqui de fé sofreu um pouquinho, irmãos, né? Vamos aprender um pouquinho aqui da vida dele. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Tão amargos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquito a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque existiu muitas nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Chegando aqui nessa carta de 2ª carta de Timóteo, capítulo 4, nós temos que voltar lá para conhecer a história de Saulo de Tarso, lá em Atos, capítulo 9. Aleluia. Nós vamos conhecer como esse homem, perseguidor de Jesus, dos cristãos, da palavra de Jesus, do Evangelho, se converteu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 9, capítulo 3, versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou com um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coisas contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Por enquanto, até aqui. Paulo, judeu, cidadania romana, cresceu sendo instruído pelo rabino Gamaliel para ser um líder judeu. Conhecia todas as leis, de frente para trás, de trás para frente, sendo instruído, perseguia o povo aqui, judeu, cristão, perseguia a palavra, perseguia Jesus, que até Deus fala assim: é você que está me perseguindo. E aí Jesus vai ao encontro deste homem no caminho de Damasco. Ele estava indo atrás dos cristãos, prender cristão, e Jesus vai ao encontro com ele. E aí ele vai, engraçado, assim, interessante, porque ele já fala: quem é, Senhor?
sabia que algo diferente que estava acontecendo naquele lugar. Não era qualquer luz. Como Jesus encontrou nossas vidas, nós percebemos que não era qualquer um, não era qualquer coisa, não era algo natural, era o sobrenatural de Jesus sobre nossas vidas, quando Ele veio ao nosso encontro. Aleluia. Então veio, Jesus vai ao encontro de Jesus, e aqui pra frente a gente vê que ele fica cego, e aí ele está aqui orando. Aí Deus vai ao encontro, Jesus vai ao encontro de Ananias, pede para Ananias ir até Paulo, até Saulo, e Saulo está orando, e Ananias está orando. Olha o poder da oração, irmãos. A oração é que encontra uma oração junto com a outra. E Ananias fala: mas Senhor, esse homem é cruel, esse homem é mau, persegue os cristãos. Mas aí o que Jesus fala? Que chama ele para fazer a obra. Para fazer a obra, levar um povo que não podia ser, muitas vezes não estava excluído. Quem era? O povo gentil. O povo que, quem era o povo gentil? O povo que não era judeu. O povo que não fazia parte do povo judeu. Eu e você. Através de Paulo, o Evangelho chegou às nossas vidas. E aí então Paulo vai aqui, Ananias vai, ora pela vida de Saulo. E aí Saulo é cheio do Espírito Santo e é batizado, retorna tendo uma visão. O que nós aprendemos aqui? Muitas vezes pessoas têm vista, mas não estão vendo. Paulo teve que perder para enxergar o verdadeiro Cristo que estava sobre a vida dele. Muitas vezes nós estamos vendo as pessoas com tanto entendimento, com tanto conhecimento, mas não enxergam Cristo na vida deles. Não enxergam a bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo. Cristo que foi morto e ressuscitou. Agora na Páscoa, né? Quantas coisas foram feitas, né? Mas a gente vê que a essência, que é Cristo Jesus, a passagem que Ele salvou o povo do Egito, as pessoas deixam de lado. Vêm tantas coisas, buscam tantas coisas, mas não reconhecem Jesus como Salvador. Aleluia. E aqui Paulo, então, ele se converte, deixa tudo o que ele cria, né? Deixa tudo aqui, e ele vai então para a sinagoga. Aqui no capítulo, versículo 19. Ele se converteu, agora eu sei quem é Jesus. E no capítulo, versículo 19, ele vai para a sinagoga pregar Jesus. Olha, converti, estou indo lá, glória a Deus. Eu falei que estava pelo primeiro amor, igreja. Sabe, você estava aquela, ninguém me derruba, sai da frente, que eu estou indo com a corda toda. Paulo estava assim, Saulo estava assim. Só que assim, irmãos, a vida dele, né? O passado dele, não acreditava em Paulo, não acreditava em Saulo. Peraí, virar aqui no 19 para frente, versículo 19 para frente. Mas você, acho que você está meio que enganando a gente, não? E ele vai pregar, não acreditam nele na sinagoga, pensa que ele está ali sendo, né, disfarçando. Aí Jesus fala para ele: você tem que ir embora. Ele fala que não quer ir embora. Aí aqui mais para frente, o que acontece? 27. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. E andando com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesaré e o enviaram a Tarso. Irmãos, pegaram Saulo e levaram na força para fora da cidade. Você não pode ficar aqui, não, a gente não quer você aqui. E ele fica afastado por 3 anos aqui, mais ou menos. Quando ele volta, ele fica afastado. E depois ele vai embora. Quantas vezes, irmãos? Muitas vezes nós somos pela emoção, não pelo Espírito. Nós somos conduzidos pela emoção. E pela emoção as pessoas não vão crer em nós. As pessoas vão crer em nós pelo Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Porque nós vamos dar bom testemunho, nós vamos falar a verdade, nós vamos ser a verdade. É que Paulo, infelizmente, o passado dele falava da vida dele. Mesmo ele tendo 3 anos aqui do versículo 20 para o 22, passou 3 anos, mesmo assim, ele vinha. Mas era um projeto de Deus. Era um trabalhar do Senhor sobre a vida de Paulo. Porque ele estava assim: agora eu vou falar. E só quem conhece o coração do ser humano é o Senhor Jesus. Se ele estava cheio de ego, se ele pensava assim: agora eu posso. E às vezes nós estamos assim também. Mas o Senhor vai fazer o quê? Vai deixar a gente para ser moldado, para ser trabalhado. Aí aqui Paulo vai, se afasta 13 anos, ele vai para o deserto, uma comunidade,
para ele aprender de Jesus. Vamos lá, 13, 14 anos. 13, 14 anos para aprender de Jesus. Nós estamos dispostos a aprender de Jesus? Ou a gente às vezes já vem com aquela corda toda, sem instrução, sem sabedoria do Espírito Santo, com a nossa própria vontade. Não que não precisamos estar dispostos, nós temos que estar dispostos. Mas primeiro precisamos aprender de Cristo. Aí Paulo se afasta, vai aprender de Cristo. Aí, o que acontece? Lá em Atos. Aleluia. 13. Paulo está lá. Saulo, meus irmãos, ele é chamado de Saulo, nome judeu. Desculpa, nome judeu. E aí, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Ele se afasta, ele aprende de Cristo. Irmãos, como nós precisamos aprender de Cristo todos os dias. E como é difícil aprender de Cristo. Você pensa que é fácil? Não é fácil aprender. Porque a nossa carne, porque o nosso instinto, porque a nossa natureza é inclinada para o mal, para a vaidade, para o egoísmo. Aí Jesus vem, ama, perdoa, divide a sua capa, dá outra face, ama teu inimigo. E aí? Paulo tinha aprendido o que? Olho por olho, dente por dente. A lei era assim. Mas não, agora ele vai aprender de Cristo o quê? A perdoar, a dar outra face, a dividir o pão, ao que tem dividido, só tem uma capa, dá a tua capa. Irmãos, não é fácil. É todo dia nós temos provados para exercermos a palavra do Senhor. Não é fácil. Mas aqui no trabalho do Senhor, porque quando estava preparado, aí o Espírito Santo move a igreja. O Espírito Santo move os seus. O Espírito Santo faz lembrar, separa para mim lá, aqueles obreiros valorosos que vai fazer a obra. E assim foi na vida de Saulo. Na primeira viagem missionária, de 4 viagens. Aí daqui em diante ele começa a ser chamado de Paulo, nome romano. E aí, irmãos, a vida de Paulo foi fácil? A nossa vida é fácil? Então a gente vai ver um pouquinho o que Paulo passou nessas viagens, quando Jesus chama ele, lá em Atos 9, capítulo 15, né, que fala assim: vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele. Sabe que hoje Jesus fala assim: ó, pastor Wanda, tu vai sofrer, você é chamado para sofrer. As irmãs que louvam, ó, vocês vão ter que pagar o preço do louvor aí, não vai ser fácil não, hein? Se Jesus falar assim, você vai ter que sofrer, você vai ter que renunciar. Sabe que nós falaremos assim: eis-me aqui, Senhor. Sabe que nós falamos, ó, envia-me a mim? Sabendo como está este mundo aí fora, como o sistema está aí fora. A gente tinha que ir para fazer o quê? Nadar contra a maré, contra o sistema. Aqui em Brasil ainda está tranquilo assim, que nós temos a livre-arbítrio de falar, né? A lei, né, está ainda dando essa abertura, mas tem países que estão fechados. E Jesus diz: ó, você vai lá para a Coreia do Sul, lá para a Coreia do Norte, né, por exemplo. E quando
Deus chama, quando Deus fala, quando Deus envia, nós vamos voltar lá na palavra que nós lemos. Que o Senhor em tudo o assistiu. Mas como não Paulo assistiu se ele sofreu? Porque ele já sabia em quem ele cria. Nós sabemos em quem nós criamos. Nós sabemos quem nos chamou. Jesus não chamou só Paulo para uma grande obra, chamou a mim, chamou a você. Ah, mas eu não prego, mas eu não louvo. Mas você é um dos escolhidos, sim. Não tem idade, não tem hora, não tem tempo. É falar da palavra do Senhor a tempo, fora de tempo, não é assim que a palavra nos ensina. Mas eu limpo a igreja, eu lavo o paninho de chão aqui da igreja com tantos erros que aí. Você está fazendo a obra. Ah, mas eu não posso ir, mas eu abençoo. Eu não posso fazer, mas eu abençoo. Eu não posso ir, mas eu estou orando. Aqui a igreja estava orando. Aí o Espírito foi e levou os homens a fazer a obra. Assim também nos dias de hoje. O Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. E a nossa fé tem que continuar a mesma. Desde os patriarcas, desde Abraão, nós temos que ter essa mesma fé. É fácil? É todo dia nos esforçando para buscarmos a Deus, para buscarmos a inclinação do Espírito sobre as nossas vidas, não o Espírito da carne. Aí vai ficar um pouco mais leve. O Espírito Santo fica um pouco mais leve. Com Jesus fica um pouco mais leve. Aleluia. Então vamos citar aqui umas coisas que Paulo passou. Aleluia. Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, expulsado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio em Roma, né? Foi picado por uma cobra em Malta. Deu 13. Ai, irmãos, eu falo para você, meu Deus do céu, Jesus. Ele é chamado para sofrer, ele aprende de Cristo, ele fica aprendendo, sai da visão. O que eu aprendo aqui? Que às vezes nós estamos ali, irmãos, sendo tratados para depois a glória de Deus brilhar sobre a sua vida. Nós estamos vendo um mundo, uma mídia, que o ser humano está brilhando mais que Jesus. A palavra fica em segundo plano, até que muitos são confundidos pela palavra porque estão olhando quem? O mensageiro. E faz show, e enfeita. Não precisa nada disso. Precisa só pregar a palavra. Você precisa ser só um vaso para ser enchido, só um instrumento para ser usado, só um veículo para levar a palavra de Deus. Aí Deus vai fazer a obra. A glória de Deus vai brilhar como quando Moisés desceu do monte. Vinha uma glória através da vida de Moisés, no rosto de Moisés, tanto que ele brilhava. E é assim sobre as nossas vidas hoje. Não sejamos enganados pelas mídias, igreja. Quanto mais auê, quanto mais aquele enfeite, não precisa. Martinho Lutero fala o quê? Só a Escritura. Na Reforma Protestante, só Cristo, só a Escritura. Só isso basta, aleluia, para Deus fazer a obra nas nossas vidas. Então, Paulo passa por tudo isso. Aí ele vai falar lá em Filipenses. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Que coisas? Tudo isso, irmãos. Prisões, calúnias, picada de cobra. Aí Deus guardou, né? Porque era cobra venenosa e Deus guardou.
Olha o milagre de Deus aí. Deus guarda nossas vidas, irmãos. Está na presença, está na vontade. Deus guarda. Deus abençoa. Deus usa você para salvar vidas, como fez no naufrágio. Indo para Roma. 270 e poucas pessoas, isso, né, pastor? E Paulo está lá. E Deus fala através de Paulo: nenhuma alma vai se perder. Você está ali, Deus vai dar você ali. Aleluia. Mas tem que estar o quê? Na vontade, na presença, buscando, aprendendo, diminuindo você para que o Espírito Santo cresça na tua vida. Aleluia. Paulo aqui já em Filipenses está preso. Ele está preso, está escrevendo, falando: ó, as coisas que me aconteceram contribuíram para o crescimento do Evangelho. Por quê? No 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele estava preso, mais ou menos 2 anos ficou preso, e nos 3 turnos, cada dia de 3 turnos, um guarda ficava algemado com ele. E o que ele fazia? Ele ia desperdiçar a oportunidade, irmãos? O que ele fez com os guardas que estavam presos com ele? 3 turnos para nós. Ó, sabia que Jesus te ama? Sabia que Jesus morreu por você? E evangelizava. Amém. Evangelizava. E aqui nós estamos perdendo tempo. Tem pessoas do nosso lado, pessoas carentes, e nós, Deus está falando: evangeliza, fala de mim, fala de Jesus, fala que eu curo, que eu salvo, que eu liberto. E nós estamos ali, envergonhados, tímidos, às vezes sem direção do Espírito Santo, sem visão espiritual. Aí o tempo, aí a oportunidade passa. Mas Paulo não. Aí ele fala aqui: eu não perdi tempo não. Eram aqui soldados, não criam em Jesus, mas eu não perdi. Estava preso comigo, teve convite de Jesus. Aleluia. Na minha casa, meu esposo não serve a Deus, mas teve convite de Jesus. O meu filho não serve a Deus, mas vai ouvir hino. Aleluia. Glória a Deus. Não perder a oportunidade de falar Jesus, da glória, da essência da tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Mas não, às vezes nós estamos sendo intimidados pelas coisas do inimigo. Mas Jesus está falando: não, ó, eu quero te usar aqui, quero te usar ali. Não te intimida não. Aleluia. E depois o quê? E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Paulo estava preso, trabalhando, falando da obra, pregando, escrevendo para as igrejas, escreveu aqui para Filipenses. E aí o que a igreja fez? Se o meu irmão Paulo está preso e está trabalhando, vamos trabalhar também, igreja. E o que a igreja fez? Teve ânimo. A igreja o quê? Se animou. Está preso e está trabalhando. Está preso e está pregando. Está preso e está louvando. Aleluia. E nós temos solto aqui, liberto. Com liberdade para ir e para voltar. Aleluia. A igreja fez o quê? Teve ânimo. Por isso que Paulo vai falar assim, ó: a minha prisão foi benefício para a obra de Deus. Aleluia. Aí você está passando: meu Deus, por que eu estou passando nessa prisão? Por que eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, pela tribulação? Porque Deus quer te usar para o crescimento da palavra, para o teu amadurecimento, para você ter testemunho para contar lá na frente. Falar assim: ó, passei, irmão. Foi fácil não. Mas hoje eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, tem momentos na nossa vida, não é porque a gente deixa de crer em Jesus, mas é que tem momentos que são tão aflitos na nossa vida, irmãos, na nossa alma, que Deus vem assim com o bálsamo dele, que Deus veio um escape, como foi louvado aqui, que é um divisor de águas da nossa fé. Você fala assim: antes eu era assim, agora eu sou assim, agora eu sei, agora eu conheço Jesus. Isso acontece não porque nós éramos falhos antes e infiéis, mas é que Jesus disse: espera aí que agora você vai ver quem eu sou. Eu vou te fazer me conhecer. Aleluia. As prisões de Paulo refletiam na igreja a glória de Deus. Como? Porque ele dava bom testemunho preso e não murmurava. Filipenses é conhecido como uma carta da alegria. Ele faz aqui, vai falar mais para frente: me alegro quando
pedir o financiamento do salário, do dinheiro, não. Ele amava essa igreja. Aleluia. Não perdamos tempo, irmãos. Deus prepara todas as coisas. Seja preparado para ser usado naquele momento pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí você vai deixar a palavra do Senhor descer. Foi usado aqui. Não perdeu tempo, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí, irmãos, Paulo está preso. E aí ele escreve essas epístolas, ele escreve as cartas, trabalhando. E fala, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. E aí ele está preso e escreve as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Está preso e escreve. Olha os frutos aqui, ó, pelo Espírito Santo de Deus através da vida de Paulo. Aleluia. Igreja, muitas dessas lutas não são para nos esmorecer. Pastor, as dificuldades não são para nos esmorecer. É para crescimento da obra. É para avivamento de cada irmão espiritualmente. É para avivamento da igreja. Aleluia. Aí Paulo escreve as cartas. Aleluia, Jesus. E a igreja vê a produção do Espírito Santo, as obras, os frutos através da vida de Paulo. Aleluia. No ano mais ou menos 62 depois de Cristo, Paulo sai da prisão, dessa prisão, e vai para a 4ª viagem missionária. Continua pregando, continua trabalhando, continua sofrendo pelo Evangelho. Aleluia. E aí, em 17 de julho de 64 depois de Cristo, Roma, cidade de Roma, ela é incendiada criminalmente. E aí Nero, né, que é o imperador daquele tempo, vai colocar a culpa nos cristãos, porque a cidade, 70%, 7 noites, 6 dias, o fogo se alastrando, 14 bairros, 10 são destruídos e 4 ficam ainda de pé. E esses 4 que ficam de pé eram povoados por cristãos e judeus. Mas aí Nero vê o quê? Opa, eu posso estranho aí. Foram eles. Por que só deles estão ali, está intacto no bairro deles? Aí Nero o quê? Vai culpar os cristãos. E aí vai prender os cristãos, vai correr atrás dos cristãos, vai perseguir os cristãos, mata os cristãos crucificados. Grande perseguição, igreja, grande perseguição, grande dor, aleluia. Tanto assim que falta madeira. Aí o que eles fazem? Pegam os cristãos, encharcam aleluia, ai Jesus, glória a Deus. Ô cabecinha, meu Pai Jesus. De piche, lembrei, aleluia. E penduram os cristãos e botam fogo. Imagina isso. Você passa, você está sendo perseguido, você vai passar o quê? Escondido, né? E você olha lá o irmão sendo queimado pelo amor e evangelho de Cristo. Nisso, Paulo, né, que é o maior líder do cristianismo, ele é perseguido, estão buscando ele para ser preso. Prendem Paulo. É onde nós vamos dar para a carta de 2 Timóteo novamente. Muitos morreram ali. Aí Paulo é capturado, é preso, levado para uma masmorra em Roma. E ali ele escreve a última carta dele, 2 Timóteo. Escreve a última carta dele. Imagine ele lá. A sua vingança da vida toda. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia.
dia de estudando, tá, irmãos? Aqui, imaginando. Porque por tudo que Paulo passou, por tudo que ele nos ensinou, por tudo que ele aprendeu, ele ia chegar aqui, no fim. Porque ele fala que já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Timóteo, aqui capítulo 2, versículo 9. Por isso o soldado trabalha até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Está sendo preso como um malfeitor inocente. Trabalhou desde quando Jesus o encontrou para a obra do Senhor. Viu muitos cristãos mortos por amor a Cristo. Ele está aí, escrevendo para Timóteo. Última carta. Aí ele vem falando aqui. Aleluia. Ele fala, irmãos, umas palavras que ele tem registrado aqui para nós. Passa algumas privações, como a gente vai aprender aqui, versículo 10. Privação emocional, porque ele fala, Deus me desamparou. Irmãos, há pessoas que vão nos abandonar, há pessoas que vão nos deixar no meio das nossas prisões, das nossas lutas, das dificuldades. Privação mental, ele fala, quando vieres, traz a capa e deixe em Troade, em casa de capa, os livros, principalmente os pergaminhos. Privação mental e física. Estava chegando já o inverno, uma masmorra fria, não era uma, vamos dizer, uma prisão agradável de estar. E ele fala, me traz a capa, me traz os pergaminhos, preste a morrer no corredor, contando talvez os dias, mas sabendo que já está pronto. E fala assim, eu vou aprender mais um pouquinho, eu vou ler mais um pouquinho de Cristo. Isso fala comigo, irmãos, porque eu preciso aprender mais de Cristo. Nós temos tanto tempo, né? Nós temos muito tempo. Mas Ele aqui nos ensina, mesmo até o último momento, continua aprendendo de Cristo. Mesmo sozinho, abandonado, continua aprendendo de Cristo. Mesmo no inverno, continua aprendendo de Cristo. Aleluia. Ingratidão, porque ele fala, né? Deus o desamparou. Ele fala de Alexandre, que causou muitos males. Ele fala no 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Oh, meu Deus, fiz tanto, preguei tanto, levantei tantos homens, dei tanto bom testemunho, mas na minha defesa ninguém apareceu. Ninguém levantou e falou, se eu conheço este homem, ele não é culpado. E vai acontecer assim também, todas as nossas vidas pode acontecer. Nós sabemos quem somos, nós sabemos que não fizemos aquilo, mas não vamos ser julgados, não ser apontados. Aí você fala assim, nossa, mas eu fiz uma boa ação para aquela pessoa, mas eu ajudei aquela pessoa, e ela, cadê ela? Agora vai falar, ela para me defender perante aqueles que estão falando contra mim. Pode acontecer, irmãos. Pode acontecer nas nossas vidas também. Se já aconteceu, aleluia. Mas é de tudo isso, aí vem o versículo 17. Mas, peraí, o Senhor assistiu-me, o Senhor me amparou, o Senhor cuidou de mim e me fortaleceu. Aleluia. Pessoas podem nos deixar, podemos passar pelo inverno, podemos ser apontados, você não está preso em lutas, aflições e tribulações. Você nos recordar de tudo que nós fizemos, nós passamos, e chegar aí e falar, mãe, né? Tô aqui, tô preso, tô passando por isso, né? Tadinho
de mim, Senhor. Tenha dó de mim, Senhor. Não, é verdade, irmãos. Somos vigiados, estamos sabendo que temos colocado a nossa fé. Nós já ficamos, ai, por quê? Nós já ficamos, começamos a murmurar. Mas aqui não, Paulo nos ensina. Passei por tudo isso, passei por prisões. Estou quase prestes a perder a cabeça. Porque ele era cidadão romano, ele não ia ser crucificado, ele ia ser decapitado. E aí ele fala, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse pregado e cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todos sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Voltando um pouquinho lá em Filipenses novamente. Vai falar assim, ó. Segundo Paulo falando, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Nós chegamos, irmãos, no final. Como diz Eclesiastes 7, melhor é o fim, não o começo de todas as coisas. E Paulo chegou aqui no final. Aleluia. Dando glórias a Deus. Glorificando a Deus. Primeiro louvor. Quão grande é meu Deus. No final aqui ele está cantando, glorificando. Quão grande é meu Deus. O Senhor me livrou. O Senhor me assistiu. O Senhor me fortaleceu. Aprendi da pura essência do Espírito Santo. Aí vai falar o quê? No versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Aleluia. Glória a teu nome. Ele lutou, ele combateu, ele não retrocedeu. Como um soldado vai até o fim. Acabou a carreira. Pastor, obreiro, mensageiro, apóstolo. Eu e você, igreja. O pastor, obreiros, diáconos, servos. Como ele foi até o fim. E guardou a fé. E pessoas que estão deixando a fé esvair pelas mãos, escapar, irmãos, por qualquer coisa. Creio, mas não creio. Volto a crer. Não sei se eu tenho fé, mas se eu tenho fé só se eu ver. Eu vou adorar só se ele fazer. Não. Paulo fala aqui. No meu corpo, na minha vida, Jesus vai ser glorificado. Tanto no viver, como no morrer. Até no último suspiro, Paulo louvou a Deus e deu glórias a Deus. Nós possamos aprender, igreja, que no último momento das nossas vidas, no meio das aflições, das tribulações, quando parece que é o fim, continuemos a dar glórias a Deus. Continuamos falando assim: cheguei até aqui, porque o Senhor me fortaleceu, porque o Senhor me levantou, porque o Senhor me reabasteceu com o teu Espírito, porque o Senhor me deu ânimo, porque o Senhor me levantou e levou. Eu não queria ir, mas o Senhor me levou lá e a glória dele foi revelada e pessoas foram salvas. Cheguei até aqui pela força do Senhor, porque o Senhor cuidou, porque o Senhor me livrou. Por tantas coisas que eu passei, poderia ter morrido, mas o Senhor me livrou.
livrou para falar aos irmãos, como soldados. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, Ele é justo, irmãos. Não pense que o seu trabalho vai ser em vão. Não pense que as suas lágrimas derramadas vai ser em vão. Não pense que a sua intercessão para aqueles que ainda não creem em Jesus, aqueles que ainda estão com o coração duro, vai ser em vão naquele dia. Porque o justo juiz vai pesar todas as coisas naquele grande dia contra aquele livro das obras. E perante nós vamos ver, irmãos, a justiça do Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Amamos a vida de Jesus? Esperamos a vida de Jesus? Então, irmãos, a nossa coroa já está reservada. O justo juiz naquele grande dia, quando iremos para a glória, quando Jesus vem buscar a tua igreja, ou Jesus chamar a cada um em particular, quando chegar a nossa hora, quando Jesus nos descer em glória, chegar a nossa vez de se encontrar com Jesus no particular, quando a morte chegar, nós saberemos, irmãos, onde foi guardada a nossa fé, onde por todo nós planejamos a nossa vida toda em Cristo, e saberemos naquele dia que Jesus vai falar assim: servo bom e fiel, entra, vem deleitar-se com o gozo do teu Senhor por toda a eternidade, porque nós temos essa fé e essa esperança. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de louvar o Senhor. Como é que você vai ficar de pé? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Coloca, antes, eu quero que você coloque o versículo 17 para toda a igreja ler. Porque se você está aqui, se você aguentou todas as aflições e chegou até aqui, é porque, irmãos, não, o 2 Timóteo, por favor, 2 Timóteo capítulo 4, é porque o Senhor tem cumprido essa palavra na minha e na tua vida, irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fortalece-nos mais e mais, Senhor. Aleluia. 4. É 4:7. 17. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos. Mas o Senhor assistiu-me E fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. O Senhor nos livrará de toda má obra, igreja. Pela direção, pela vontade. O Senhor está no 18. O Senhor nos livrará de toda má obra. Aleluia. Estamos ainda combatendo este combate. A fé está guardada. Amém? Ainda não acabou a carreira. Irmãos, passou dos 60 aí, não acabou a carreira, viu? Continua, glória a Deus. Jovens, Oi. está na carreira. Obrigado. Glória a Deus. Não tem idade, irmãos. Está respirando, tem fôlego de vida? Está aí combatendo. Glória a Deus. Está batalhando pelo Evangelho. Está proclamando a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Que nós possamos sempre ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, faz tremer tua voz, Senhor. Ecoa sobre as águas agitadas da alma em que
Continue de pé.